De volta com nossas notícias e mais. E uma mostra diferente em São Paulo aborda a morte e tudo que ela simboliza. As obras são baseadas no fato de que não vivemos para depois definir, mas definimos para depois ver. A exposição da Pineapple Panda, do artista plástico Fabrício Brambati, conhecido como Urso Morto, retrata uma visão antagônica da vida. O tema é a morte. As obras do Fabrício, elas já falam muito sozinhas, né? Então você não precisa nem perguntar para já sentir alguma coisa. Visualmente elas são muito fortes. Mas a grande verdade é que a obra sozinha, ela não fala exatamente o que está no coração desse artista. Junto com as obras, vocês podem ter acesso a um filme que está online, que ele explica essa obra contada através da história de duas senhoras idosas, uma avó e outra bisavó, que são, na verdade, a avó e a bisavó dele. E ele faz uma comparação, onde ele mostra essa força da solidão, onde as duas velhas estão super solitárias nas suas casas, sem mais aquele glamour dos amigos, das festas, da energia da juventude, e estão morrendo sozinhas, acompanhadas por uma trilha da Dalva. E os quadros também fazem parte desse ambiente, desse contexto do filme. E você quase não vê eles, porque é tão forte a imagem de duas senhoras sozinhas, que mesmo o quadro tendo essa força visual, eles ficam muito leves e suaves quando são comparados com um momento desse de vida, de solidão. Eu grito e um eco responde: ninguém. Se eu morresse amanhã de manhã. Curador da exposição, Fábio Seixas ressalta que a morte é um assunto polêmico, mas não exatamente pelo fim da jornada, e sim pela vida que se viveu. Você começa a se questionar como é que está a sua vida, se você poderia fazer coisas para melhorar, porque a morte ela é inevitável, então pensar nela também é uma coisa boa para fazer o seu presente melhor. Para Fábio, a exposição é um mix de criação, arte contemporânea e cultura. É uma evolução de várias coisas, como coworking, criatividade, arte contemporânea, e que ele vai ter um desmembramento um pouco maior em 2013. Começa ele esse ano, com a primeira exposição do artista Urso Morto, Fabrício, e daí para frente a gente vai fazendo outras exposições e outras atividades criativas. Eu participo desse projeto como curador e vai vir bastante surpresa por aí. Ninguém me procura, ninguém. Eu grito e um eco responde: ninguém. Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria. Para conversar mais sobre essa exposição bem forte, a gente recebe o artista plástico, o Fabrício Brambati, o autor das obras. Muito boa tarde, Fabrício. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja muito bem-vindo, querido. E olha, de onde surgiu essa ideia de fazer uma exposição com esse tema, né, do urso morto? Então, na verdade, o Urso Morto é como se fosse um codinome, assim. Quando eu comecei a trabalhar com arte, eu tinha um trabalho que era um desenho de um urso morto. E aí eu acabei ficando conhecido como Urso Morto. O cara do urso morto. Isso, aí ficou Urso Morto. Ô Fabrício, fala. E aí hoje em dia eu já não... ele não está tão presente no meu trabalho. Na verdade, eu falo que... O pessoal pergunta porque eu não estou fazendo, eu falo que ele agora está mais o espírito dele do que ele, assim. Então eu venho trabalhando de outra forma que eu trabalhava antes fazendo esse desenho. Né? E aquelas telas, né? Você colocou ali, são armas? São. Na verdade, são objetos que também podem servir como armas, assim. Eu não tenho a pretensão de falar que eles são armas ou não. É uma pinça, por exemplo, de dentista. O outro é uma serra, um alicate. E eles têm esse cunho visual, assim... violento, né? Só que aí
o negócio dessa série é que apesar dela ser violenta, os objetos serem violentos, eu quis mostrar que, na verdade, a vida das pessoas, a pessoa em si, pode ser muito mais violenta do que um objeto ou uma mancha de sangue, assim. O nome dessa série chama Assim Vou Morrendo Violentamente, que aí tem essa brincadeira de o que é o violento, na verdade, né? Uma releitura da violência, assim. E tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui em São Paulo, né? Sim. De violência, quer dizer, isso, quer dizer, você é de uma geração, né, violenta, isso te influenciou muito, você acha? Então, na verdade, por exemplo, esse é um tipo de violência, assim. A minha bisavó, no caso... O que elas acharam de participar desse filme? Na verdade, elas não sabem que elas participaram desse filme. Não, eu filmei elas sabem que eu... Por exemplo, a minha avó sabe, minha bisavó, ela nem lúcida é mais, mas elas participaram para exemplificar que, na verdade, que tem uma violência em você não ter uma morte dessas que a gente acredita. Você viver e ficar sozinho pode ser mais violento do que você ser assassinado. Mas a solidão pode ser mais violenta. Na verdade, isso tudo são suposições. E cada um gera uma visão, um sentimento sobre a obra, né? Ele fica bem aberto. Eu mesmo não falo, sempre a pessoa entra em contato com a obra, tem uma sensação e aí vê onde está a violência ou não, né? Uhum. E tem também essa contraposição da obra e aí, ao mesmo tempo, você mostra aquela vovozinha ali, embaixo de um cobertor tão frágil. Sim, que no começo algumas pessoas viram e falaram, nossa, é muito forte, né? É difícil alguém ter isso em casa, isso servir como comercial, assim. E eu não achava, porque eu pensei, tem coisas muito mais fortes do que isso. Uma história que alguém te conta é muito mais impactante do que isso. Aí eu falei, vou tentar mesclar isso e mostrar que outros tipos de violência, assim, que a gente passa desapercebido às vezes, né? Agora, uma outra coisa que me ocorreu enquanto eu via ali o filme é que, assim, quer dizer, o Brasil tá envelhecendo, né? Quer dizer, acho que está um pouco na cabeça de todos nós isso hoje, né? Todos nós estamos envelhecendo, quer dizer, o país está envelhecendo e a gente não está preparado para isso. Você, em algum momento, você passou isso pela tua cabeça também? Então, o tema do meu trabalho sempre foi a morte, né? E aí, de um tempo, quando eu comecei a entender o porquê eu fazia isso, porque que esse era o meu tema, eu comecei a estudar um pouco mais isso. E aí, dentro um pouco da psicanálise, de psicologia e tal, eu vi que tem uma teoria que chama teoria da negação da morte, que a gente está sempre fugindo desse assunto. Tudo que tem esse assunto a gente foge. A gente nunca está preparado para isso porque a gente não quer assumir que a gente vai morrer, né? Então eu acho que a gente nunca está preparado para envelhecer ou para enxergar que a gente está envelhecendo. A gente não enxerga que a morte está do nosso lado, a gente sempre enxerga ela do lado dos outros, né? E mais interessante ainda é ver um jovem como você com essa preocupação, né? Na verdade, não é nem... Assim, eu tenho a mesma preocupação que todo mundo. Só que eu acho que é um tema tão interessante, ele gera tanta discussão que favorece. As pessoas se interessam quando esse tema está envolvido. E aí eu entendi isso e eu acho que eu consigo aproximar mais as pessoas de uma obra com esse tema, porque as pessoas se envolvem mais com isso, porque elas não entendem, querem descobrir. Há um mistério, né? Agora, é a tua primeira exposição? Essa é a primeira exposição. Eu já venho trabalhando há um longo tempo, na verdade, só que até então não tinha acontecido uma oportunidade de exposição. Mas eu venho trabalhando independentemente, assim, construindo as obras e tal. Essa série mesmo, ela tem um tempo já que foi produzida e tal, e agora que deu para mostrar ela para um público. Você já foi inaugurada? Já. E como é que é a repercussão? Como é que as pessoas lidam com essa tua obra? O vídeo em si gera mais sensações, ele complementa muito as obras, sabe? Quando você olha só a obra, o pessoal olhando só a obra, cada um tem tem aquele negócio daquela coisa violenta, ser pesado e tal. E depois, quando a pessoa vê o vídeo,
ela quebra um pouco as pernas, assim, do que você vinha pensando antes, do que você vinha acreditando que era violento, do que era, talvez, um pouco agressivo. Assim. Entendi. Eu mesmo não acho. Eu tive um cuidado de... as obras têm um papel de parede, elas são bem delicadas e tal, esse contrapeso, assim, para não ficar aquela coisa só pesado por ser pesado ou impactante. Então, as pessoas têm sentimentos muito diferentes uma das outras, assim. Principalmente com o filme, assim. Tem gente que fala que sente o cheiro da avó, que lembra. Tem gente que achou ruim de eu ter usado a minha família no vídeo, achando que eu estava meio que explorando eles. E a tua família? Não as duas, evidentemente. Elas souberam. Sim, como é que elas por exemplo, o meu pai assistiu o vídeo e falou para minha mãe. Aí minha mãe já não gostou. Ela não viu até hoje, não quer nem ver, porque ela não quer enxergar essa possibilidade. E a minha avó, eu nem cheguei a comentar. Sua avó foi à exposição? Não, não foi. Onde que está, aliás, a exposição? A exposição aconteceu no Hotel Galeria, que foi uma parceria com a Pineapple Panda, que é uma outra galeria. Ela já acabou, na verdade. Ficou um mês lá. E a minha relação, assim, com a família e o trabalho, assim, é meio complicado, assim, porque a minha família é bem simples, o meu avô foi encanador e aí ele tem um pensamento diferente da profissão, assim. Então aí é meio complicado explicar, eles entenderem como funciona o mercado e tal. Aí acaba que eu só falo, ó, vô, vai ter uma exposição, vendi um quadro, deu certo, fica tranquilo. Ele tá bom, sabe? Ele não entende, não... Ele sempre fala, você precisa pintar umas coisas mais bonitas, umas paisagens, porque é a visão que ele tem do que vai dar certo, sabe? Do que é agradável. E é difícil, eu não consigo, até hoje eu não consegui fazer eles aceitarem que isso vai funcionar. Eu não sou teu avô, mas é esquisito, um garoto tão jovem como você, né, tem essa preocupação. Você já parou para pensar nisso? Por que esse tema veio na tua cabeça? Então, na verdade, eu acho que vem pelo interesse das outras pessoas, assim. Eu acho que com esse tema eu consigo envolver a galera. Entendi. Entendeu? Eu acho que elas conseguem se aproximar mais do que se eu trabalhasse um outro assunto. Então, eu consigo envolver, consigo fazer elas se interessarem, entendeu? Surgir algum sentimento disso em cima desse tema. E que é a questão primordial da vida, assim. A gente está sempre desviando desse assunto ou pensando nele de alguma forma, sabe? A gente enche a nossa agenda de tarefa para esquecer que a gente pode morrer a qualquer momento. E, para encerrar, e a próxima exposição, já tem o tema? Eu tenho trabalhado umas 3 séries, assim, simultâneas, mas ainda não tenho data, nem quando vai ser. Eu venho trabalhando elas são longas. De um tempo para cá eu percebi que é melhor eu demorar mais tempo produzindo uma série do que produzir muita coisa. Então vamos ver, aí quando elas ficarem prontas, assim, com o tempo delas, sabe, que elas vão surgindo. E, assim, tem uma série que já está bem pronta, que é uma história de um menino lá do Ceará, de um filme, na verdade, que eu fiz lá. E ela já está quase pronta. Um vídeo saiu já até, tem bastante gente vendo. E aí tem peças que vão complementando, que vão aparecendo aí com o tempo, mas exposição assim ainda não tem nada. Ou seja, o urso está bem vivo, né? Tá. Quando tiver novidades, volte aqui. Pode então, deixar. Tá bom? Obrigado, querido. Bom, e agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta. Tem muito mais. Em instantes, Papo de Cinema.